Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Hoje vamos conversar com o principal representante da direita na Câmara Municipal de Maceió. Estamos falando do vereador Leonardo Dias, do Partido Liberal, reeleito com 10.274 votos. Uma das suas propostas polêmicas foi a iniciativa de uma lei proibindo o consumo de maconha em espaços públicos. Bom dia, vereador. Bom dia, Flávio. Primeiro, agradecer aí o convite por estar participando aqui hoje aí. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. O que é que o levou a propor essa lei proibindo o consumo de maconha em áreas públicas? Então, na verdade, a gente vê um avanço, né, do nosso judiciário em um tema que deveria estar sendo discutido e, na verdade, está sendo discutido há muitos anos no Congresso Nacional. Então, através de um ativismo judicial, permitindo o porte de drogas aí até 40 gramas por usuário, né? Então a gente tem uma sociedade que é conservadora, que é consciente dos problemas que a droga traz para a família, né, para a própria sociedade, e infelizmente o judiciário vem tomando, né, essas medidas. E aí a gente fez, na verdade, uma regulação administrativa. A gente não entra na matéria penal porque a gente não tem prerrogativa nesse sentido, cabe ao Congresso. Mas, de forma administrativa, a gente pode, sim, penalizar o uso, né, da droga. Então, na verdade, a gente penaliza o uso, não o porte, né? Então, aquele usuário que está ali fumando maconha no espaço público, ele fica passível, né, está passível hoje de uma multa de R$700, podendo dobrar em caso de reincidência. Isso preserva também, obviamente, né, o bem-estar da própria população que está ali usufruindo da praia, que está usufruindo de uma praça, enfim, está com seu filho, com sua família, e termina se deparando hoje com essas condições, né? Bom, há especialistas que dizem que a maconha é uma droga leve, que não proporciona maiores consequências, inclusive até tranquilizadora. Eu não sei, que eu nunca fiz uso dela. E aí, o que dizer em relação a isso? Não, veja, a maconha continua sendo uma droga ilícita, né? E ninguém é obrigado a sentir o odor da maconha num ambiente público. Então, eu não vou entrar nesse aspecto médico, não sou médico também, não compreendo os aspectos medicinais, né? Mas eu me ative ao bem-estar da população, né? Então, o município ele precisa legislar nesse sentido. E foi o que a gente fez. Hoje, inclusive, existe uma lei onde proíbe o uso de cigarro convencional. Então, não tem lógica proibir um cigarro convencional e permitir o uso da maconha, né? Então, não obstante existir essas ponderações medicinais, o uso da erva nesse sentido, a gente não legisla sobre isso, e não foi o espírito da legislação. A gente só teve ao bem-estar realmente da população. Bom, essa lei de sua iniciativa, ela está em vigência há cerca de 4 ou 5 meses. Já existem resultados práticos com relação a isso? Então, na verdade, eu acho que tem 2 meses, mais ou menos, que ela foi promulgada, né? Ela foi aprovada, já tem mais tempo, mas a promulgação dela ocorreu há 1 mês e meio, e cabe ao Executivo fazer a regulamentação via decreto dela. Eu tenho conversado com a Secretaria, né, que é a Secretaria Municipal de Convivência Social, a SEMES, com o secretário Eduardo, que concorda com a matéria, e eles estão aí organizando para ver como seria feita essa fiscalização, né, e a aplicação dessa multa. Eu espero que o Executivo de fato cumpra, né, porque foi a vontade da Câmara. A Câmara está ali representada pelo eleitorado que elegeu ela, então tem essa prerrogativa. Foi aprovada em 2 turnos, foi promulgada pela Câmara, e a gente naturalmente vai cobrar o Executivo de que execute, até porque é uma demanda da população. Eu mesmo sou cobrado muito, né? Diz, Léo, aquela lei, Léo, cadê aqui? Tem um pessoal fumando na porta da minha casa toda noite, eu não consigo assistir uma televisão na minha sala, né? Então fica sempre essa demanda aí da população. Bom, a gente que acompanha o seu trabalho verifica que de uma preocupação sua é exatamente com as questões de saúde. Sim. Embora não seja especialista. A que se deve isso? Então, eu acho que assim, a saúde, a pauta da saúde, ela é muito presente no meu mandato, e se deu por um motivo simples, né? Eu precisava conhecer, eu não sou de Maceió, né? Eu conhecia bem Maceió, mas precisava conhecer muito mais. Tinha muitos lugares que eu não conhecia. E a estratégia que a gente montou logo no início do mandato foi conhecer a cidade através das unidades de saúde. Então, eu visitei todas as unidades de saúde de Maceió e o seu entorno para conhecer a cidade.
E isso me trouxe uma aproximação muito grande da população que depende da saúde. E comecei a ouvir muitas reclamações, muitas situações que precisavam de intervenção, inclusive legislativa, no sentido de melhorar esse fluxo de atendimento, né? E a gente conseguiu fazer isso no nosso mandato. Então, a gente, além de se preocupar com a estrutura física, com a qualidade do ambiente de trabalho dos médicos, com a própria disponibilidade de médicos para a população, marcação de exames, né? A própria condição da UPA, regulação de leitos. Então, a gente terminou entrando muito na pauta da saúde, justamente por essa característica inicial. Então, eu diria assim que eu fui levado a isso, né, por uma situação de necessidade no meu mandato. Eu não gosto de estar em gabinete, não sou vereador de gabinete, né, eu gosto de estar na rua, gosto de estar conversando com as pessoas. Né, o Santo Agostinho disse que a gente só ama aquilo que a gente conhece, então eu não poderia nunca prestar um bom serviço à população se eu não conhecesse o que é que a população de fato está precisando. Né? Então, nessa saída do mandato foi que a pauta da saúde veio com uma presença tão forte no meu mandato. E aí veio doença rara, veio o pé diabético, enfim, várias outras situações que a gente nunca imaginou que seria cotidiana no nosso mandato e que terminou sendo presença marcante. O que é que poderia nos dizer em relação a esse programa de atenção ao pé diabético? Então, esse projeto, eu recebo muitas mensagens na minha rede social e eu faço questão de ler todas, quem responde sou eu. E a gente é acionado muitas vezes por pessoas que estão com pacientes nas UPAs, pedindo socorro, pedindo para que a gente consiga viabilizar uma vaga, ajudar, enfim, denunciar a situação. E a evolução do pé diabético é muito alta, muito rápida. Então, muitas vezes eu recebi uma foto de um paciente com pé diabético numa UPA, 3 dias depois ainda continuava lá tentando o leito, porque infelizmente as pessoas hoje passam muito tempo na UPA, muito mais do que deveriam, né? Poderia passar 24 horas, eu já peguei paciente com 20 dias numa UPA. E o pé termina evoluindo muito ruim para uma situação muito rápido para uma situação de amputação. E eu conheço o Dr. Guilherme Pita, né? E conversando com ele sobre esse problema, compreendendo um pouco mais esse problema, a gente juntou o conhecimento médico dele com o meu conhecimento de estrutura da saúde, das unidades de saúde, unidade de referência de saúde, o que a gente tem, o que a gente não tem. E a gente fez um projeto de lei muito bonito, né, que remodela todo o atendimento, o fluxo de atendimento para a pessoa com pé diabético, de forma que dê velocidade e salve o pé. Alagoas é o estado hoje que mais amputa pé de diabéticos, né? E a gente tem com esse projeto o objetivo de reduzir em 50% aí nos próximos 3 anos. Ontem eu conversava com o secretário de saúde, né, do município, o Morinha, que é uma pessoa muito sensível, muito humana, e ele se comprometeu a agilizar a implementação desse projeto, que tenho certeza vai ajudar muita gente a salvar o pé. Uma outra preocupação sua em relação a essas questões de saúde, de respeito ao problema dos servidores do Hospital Veredas. Sim. Como é que está a situação? Então, o Veredas, aquilo tudo que a gente viu, a denúncia que a gente assistiu aí, que a Justiça se posicionou pedindo para que fizesse uma intervenção, eu me deparei com aquilo porque o que acontecia? Eu visitava a UPA, encontrava o paciente lá precisando de um leito e simplesmente a gente não conseguia esse leito para esse paciente. Isso é a realidade hoje. E teve um paciente específico que eu consegui transferir ele depois de muita dificuldade e fui visitar ele no hospital depois. Era um senhor de 88 anos, tinha 33 filhos. Eu conversei com ele, gostei dele, né? E aí eu digo, eu vou visitar ele. E cheguei no Veredas e não tinha ninguém nos leitos. Tudo vazio, né? E questionei aquele, poxa, como é que pode um negócio desse? Pacientes todos nas UPA esperando o leito e o Veredas sem receber esses pacientes, né? E a gente já sabia do problema dos funcionários, né? De não estar recebendo em dia, enfim, toda aquela problemática em relação ao salário. E também agora com a prestação de serviço. O Veredas é um hospital, um equipamento muito importante para a saúde do município. O fechamento de um hospital desse porte seria trágico para a gente. E hoje ele opera com uma capacidade muito limitada. Então, não sei, eu não vou entrar no mérito se é erro de administração, erro de gestão, se é uma coisa policial, se não é. Eu nunca tive essa preocupação, né? Eu quero que os leitos que estão sendo pagos estejam disponíveis para a população.
Vamos a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com o vereador reeleito Leonardo Dias. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo o vereador reeleito Leonardo Dias. Vereador, por que o senhor faz questão de dizer que é um político de direita? Porque eu sou de direita, na verdade, né? Minha criação, ela foi no sentido de conservar valores, né? Eu sou de igreja, nasci num lar cristão, né? Católico, meu pai foi coordenador da Renovação Carismática. Então, para mim, essa questão de valores sempre foi muito presente na minha vida, né? Que a gente precisava ser uma pessoa de bem, né? que desse bom exemplo, que deixasse um bom legado. Então, isso foi parte da minha criação, né? E não poderia ser diferente, né? Então, assim, o que eu quero é o que é certo, né? E aí a gente luta em cima desses ideais, em cima desses valores que nós possuímos. Né? Ser de direita, na verdade, é uma consequência de ser cristão, na minha avaliação, né? Então, enfim, a gente faz um mandato com características ideológicas, né, conservadoras, mas que fura a bolha também nos aspectos sociais, não é um mandato ideológico, puramente ideológico, né? Então, acho que, inclusive, a nossa votação mostra isso, né? E foi uma votação muito grande. A primeira eleição fui eleito com 3.777 e na segunda agora com 10.274, quase triplicando a nossa votação, porque a população percebeu esse compromisso com o trabalho, compromisso com o trabalho social, a vontade de fazer Maceió dar certo. Qual a sua crítica com relação à esquerda? Há várias, né? Principalmente a moral elástica, né? Então, assim, tudo o que acontece com eles, a depender de quem faz, tá legal, tá certo. Quantas frases machistas, misóginas, racistas são faladas pelo Lula sob o silêncio de todos aqueles que nos acusam de tudo isso? Então, é uma concepção, na verdade, da própria moralidade, né? Um campo tem uma moral definida. O certo é certo e o errado é errado, seja quem for. Do outro lado, não. Do outro lado, tudo pode em nome de uma ideologia que levou muitas pessoas a morrer pelo mundo, né? Então, toda a história do progressismo, esse pensamento revolucionário que é a base da esquerda, levou o mundo aos piores genocídios que nós conhecemos até hoje, né? Então, é contra isso, contra esse pensamento que a gente luta, né? E como é que é a sua relação com os políticos de esquerda? Respeitosa, até certo ponto, né? É óbvio que a gente discute a pauta, enfim, diverge, né, dentro do campo parlamentar, mas eu não odeio as pessoas, nem quero o mal das pessoas, né? Tenho uma relação cordial com as pessoas que estão ali na Câmara de Vereadores. Às vezes a gente está um pouco mais arengado do que o outro, às vezes extrapola um pouco em alguma coisa, tanto eu quanto eles. Faz parte, né, da democracia, do próprio aprendizado. Então, a gente vai discutir, vai debater no campo das ideias. Até que ponto essa sua vinculação com o ex-presidente Bolsonaro, né, que é o expoente maior da direita aqui no Brasil, contribuiu para a sua votação, que terminou sendo 3 vezes maior do que a do ano anterior? Então, eu acho que contribuiu muito, né? Assim, o Bolsonaro, ele teve essa capacidade de trazer para si a carência que sempre existiu de um representante que falasse aquilo que a gente pensa, né? Que boa parte da população pensa. Então, pela primeira vez surgiu uma direita auto-identificada como direita. Mesmo quem tinha um pensamento mais à direita se recusava a usar o termo de direita para não ser taxado de qualquer coisa, né? E ele não, ele fez a gente entender isso, né? E teve a capacidade de mobilizar as pessoas nesse sentido. Eu faço parte dessa mobilização, né? Então, eu tenho muito respeito, amizade, admiração pelo Bolsonaro, gosto demais dele, né? Uma pessoa que a gente tem uma relação muito próxima, principalmente com os filhos dele. E graças a Deus tive essa oportunidade de conviver com ele, né? Em certo modo, de estar convivendo com a família dele. E sou muito grato pelo que ele fez, e eu digo isso a ele, né? Minha gratidão é pelo que ele fez pelos meus filhos e pelos meus netos que ainda vão nascer. Como é que surgiu essa relação sua com a família do ex-presidente Bolsonaro? Foi uma relação que nasceu pelas pautas, na verdade, de forma natural, né? Eu conheci o Bolsonaro em 2016,
onde ele pediu voto para mim ali, que eu fui... A minha primeira eleição foi em 2016, não fomos eleitos, mas tivemos 2.086 votos. E ela se retomou somente em 2018 com a campanha do Bolsonaro, né? Então, na verdade, nasceu pela identificação com a pauta, né? E hoje, enfim, continua atrelada à nossa pauta, nossas bandeiras, aquilo que a gente acredita. Bom, Bolsonaro esteve aqui em Alagoas há poucas semanas atrás e a receptividade a ele não foi a mesma de épocas anteriores, em que ele veio aqui, foi muito bem recebido, carreatas, caminhadas, enfim, a receptividade foi outra. A que se deve isso? Então, primeira coisa que, na verdade, assim, existia uma recomendação de não convocar ninguém, né? Ele vinha para descanso, ele queria repousar, então, assim, não era para comunicar às pessoas. E somente no sábado à noite foi que disse, olha, chama as pessoas. E, na verdade, ele chegou numa segunda-feira de manhã, em horário de expediente, e ainda estava chuvoso. Então, assim, é natural. As pessoas estão ali, a gente trabalha, né? 6x1. E as pessoas estavam ali, obviamente, com seus afazeres, etc. Mas deu uma quantidade boa de gente, não foi esvaziado, não. Né? Dentro daquilo que a gente tinha como objetivo, foi a quantidade que a gente esperava de pessoas. E ele veio para... O Bolsonaro é um fenômeno, né? Assim, só conhece quem realmente anda com ele, viu, Flávio? Assim, ele é um cara muito simples, de hábitos muito simples. Né? Aquilo é verdadeiro, né? No privado ele é daquela forma. E você andando ali com ele em Milagres, você vê, ele vai num restaurante, daqui a pouco tem uma multidão na frente para tirar uma foto com ele, para falar com ele, para agradecer a ele. Isso é importantíssimo, assim, porque o que a gente mais vê é gratidão. As pessoas chegarem, Bolsonaro, obrigado pelo que você fez pelo nosso país. O mesmo sentimento que eu tenho é o que a grande parte da população tem. E isso eu estou falando de cidades, muitas vezes, onde, vamos dizer assim, ainda há uma carência muito grande de informação, né? E por onde ele anda é assim. Qual a sua avaliação sobre o atual momento pessoal e político do ex-presidente Bolsonaro? Então, é um momento delicado, né? No âmbito jurídico, né? Político, nem digo, porque está muito bem. E esse calor humano que ele recebe por onde ele passa prova isso, né? A popularidade dele é muito alta, mas no âmbito jurídico a gente sabe que, infelizmente, ele já foi condenado muito antes de se achar um crime contra ele, né? Essa é uma realidade. Há quanto tempo se espera uma condenação dele sem nem saber se ele cometeu crime? A imprensa, com toda essa pressão em cima do nosso judiciário, e um judiciário que a maioria dos membros foi nomeada pelo campo oposto, né, e que tem agido de forma parcial muitas vezes, onde o juiz que vai julgar é a vítima, né, a suposta vítima, é a pessoa que vai oferecer a denúncia, quem investiga, atua como vítima, como promotoria, como juiz. Então, a gente vive uma situação sui generis no nosso judiciário que preocupa muito. E que amanhã mesmo pode acontecer uma reviravolta e tudo ser anulado justamente por conta disso. Né? A gente já viu isso acontecer no país, inclusive quando descondenaram um condenado. Né? Então, enfim, a gente assiste com muita preocupação e espera que a justiça seja feita, a justiça com J maiúsculo e não essa parcial. Isso significa dizer que ainda acredita na recuperação dos direitos políticos do ex-presidente? Sim, acredito que sim. O próprio Tribunal Superior Eleitoral ele vai ter uma formação diferente, né? Os juízes, né, que compõem o TSE devem mudar agora, né, para a próxima eleição, e a esperança é que eles possam revisitar esse tema, né, e verificar de forma mais imparcial, de uma forma justa, todas as decisões que foram proferidas. Né? E sobre a possibilidade de Bolsonaro ser preso, o que é que acha? Dentro da realidade de hoje, a gente não estranharia se isso pudesse acontecer. Obviamente que a gente não deseja e nem acha que é justo, né? Mas, infelizmente, nós temos visto prisões arbitrárias. Você veja o Felipe Martins, por exemplo, o assessor do Bolsonaro, foi preso sob a alegação de que tinha saído do país de forma ilegal para fugir, quando ele sempre esteve no país, ficou comprovado que ele sempre esteve no país, e não podendo acusar ele de que ele saiu sem autorização, agora estão acusando ele de que ele fingiu sair.
Então, veja, uma situação extremamente fora do padrão, né? Então, a gente tem assistido alguns movimentos nesse sentido, lamenta, né? Mas a gente, como brasileiro, tem que continuar defendendo aquilo que a gente acredita aqui, e assim temos feito, né? E se Deus quiser, a justiça vai ser feita e o Bolsonaro vai reaver tanto o seu direito político como a sua própria, vamos dizer, inocência presumida, né? Que infelizmente nunca teve. Bom, vamos agora voltar um pouquinho à sua atividade parlamentar aqui em Alagoas. O senhor foi o único vereador do Brasil a participar da 6ª Cumbre Transatlântica na Espanha. Do que tratou esse evento? Então, a gente teve o prazer de ser convidado para essa cúpula mundial, né, que aconteceu lá no Senado da Espanha, tratando sobre o combate à cultura de morte e a valorização da vida. Meu mandato ele tem essa pauta muito forte, e a pauta que, na verdade, me levou para a política foi a defesa da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural, né? Então, eu sou, vamos dizer, um ativista pró-vida, sou absolutamente contra o aborto, e essa cúpula visou reunir 45 países, mais de 300 legisladores desse país, eu estou falando de senadores, deputados, eurodeputados, então, que militam nessa causa, e eu fui o único vereador aí do Brasil a ser convidado para ela, fruto do nosso trabalho na defesa da vida, e isso me deixa especialmente feliz, porque a gente está falando de vida, né? E se o meu mandato ajudou a contribuir, pelo menos que uma vida dessa seja salva, eu costumo dizer que já valeu todo o meu mandato. Bom, voltando a um tema que a gente abordou no começo da entrevista, como é que avalia essa posição do Judiciário de avançar nessa pauta, especificamente em relação ao aborto, quando o Legislativo tem uma tendência exatamente contrária? Pois é, então, o que acontece? Isso aconteceu também na Argentina, né, por exemplo, né? O Congresso, nós temos um povo conservador, nós temos um Congresso conservador, não vou nem dizer de direita, mas conservador na sua ampla maioria, onde se sabe que essa pauta não vai avançar no Congresso. E, por outro lado, você tem mecanismos de pressão muito forte, e aí vindo da ONU, vindo de instituições, de grupos de pressão, no sentido de liberar o aborto de qualquer forma. E a Corte Judiciária de alguns países tem sido utilizada dessa forma, e aqui no Brasil do mesmo jeito. Então, na verdade, é mais um atropelo judicial, mais um ativismo judicial, que não foi para frente porque, segundo Barroso, a gente está sendo enganado, o público está desinformado, como se, de repente, a coisa que está ali na barriga daquela mãe não seja uma criança, talvez seja uma pedra e a gente não sabe. Então, acho que é isso que ele quis se referir. Infelizmente, mais um ativismo judicial do nosso judiciário. A gente precisa fazer a crítica quando ela é justa e essa é uma delas. Outra ação sua na Câmara tem sido o combate à violência contra as mulheres. Sim. Por que a escolha desse tema? Então, veja, eu estaria sendo hipócrita, né, se a gente estivesse defendendo a vida e não visse o lado mais frágil. Muitas vezes a própria esquerda usa isso, defende estuprador. Muito pelo contrário, a gente defende pena maior para estuprador. Defende, inclusive, a castração química para estuprador, coisa que a esquerda votou contra. Eu, pessoalmente, ainda tenho algumas divergências quanto a esse tipo de medida mais drástica, vamos dizer assim. Mas, veja, a mulher precisa ser protegida, né, também. Então, eu tenho lei, por exemplo, do Bolsa Enxoval. Diz, eu quero salvar a vida daquela mulher, eu quero. Mas existem mulheres hoje que têm o aborto como uma opção na cabeça dela, porque ela não tem condição de criar aquela criança, foi uma relação casual, não foi planejado e, de repente, recorre. Então, que a gente possa socorrer essa mulher. E também tem uma lei que proíbe o município de contratar pessoas que tenham vitimado mulheres. E, além do núcleo psicossocial, para atendimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica e enfim, de estupro. Bom, para encerrar, agradecemos a sua participação aqui em Contextualizando e lhe peço uma mensagem final para o cidadão alagoano para esse ano de 2025. Então, a gente vai ter um ano difícil, né, na economia. O nosso país ele não está indo bem das pernas, infelizmente, né, mas a gente precisa ter esperança e, principalmente, consciência do nosso papel de cidadão, né, tanto no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, mas principalmente no momento de escolher os nossos políticos e vigiar os políticos, que é muito importante. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.